Boa noite, pessoal deste canal. Com certeza, vocês já ouviram falar dos tombos que os astronautas levaram na Lua quando lá chegaram. Por que será que os astronautas caíram tombos? Aqui está a minha sugestão. Inércia. Conceito errado derrubou os astronautas na Lua. Inércia, um conceito errado, derrubou os astronautas na Lua. Ou seja, eles não conheciam a inércia relativística da massa invariante. Conheciam apenas a inércia comum que a física ensina e que tem falhas, o ensino dessa inércia. Por quê? Nós e os astronautas, há 400 anos, desde Newton, aprendemos um conceito errado sobre a inércia. Nós dizemos que a massa não muda e a inércia também não muda. Aí está o engano. A massa realmente não muda, mas a inércia, ao contrário do que a física diz, a inércia muda sim. Corretamente, a inércia é a resistência ou dificuldade de um corpo que um corpo apresenta para sair do repouso ou para mudar seu movimento. Essa resistência ou inércia muda sim e varia sem mudar a massa. Por isso eu denomino o conceito como inércia relativística da massa invariante. É um nome que não existe. Vamos estudar aqui o caso do astronauta. Suponhamos que eles tinham 80 quilos. Um astronauta de massa 80 quilogramas na Terra, ou 80 quilogramas força, na Terra o peso dele é peso igual massa vezes a aceleração da gravidade. O peso então fica 80, que é a massa, vezes 9,81, que é G, ou aceleração da gravidade. O peso desse astronauta na Terra é 785 newtons. Vamos agora à Lua. Lá na Lua, a mesma massa de 80 quilos, que não muda, a massa não muda, mas muda o peso, porque a aceleração da gravidade lá é 1,6 metros por segundo ao quadrado, e não 9,81 como aqui na Terra. Lá é 1,6, é um sexto da gravidade terrestre. Então lá, a massa de 80 quilos não tem 80 quilogramas força. Lá a massa de 80 quilogramas tem apenas 13 quilogramas força. Ou, fazendo-se o cálculo, peso do astronauta, massa vezes aceleração da gravidade lá na Lua, o peso massa 80 vezes 1,6, que é a aceleração da gravidade, peso dele lá na Lua, 128 newtons. Então, veja bem, na Terra ele pesa 785 newtons, lá o mesmo astronauta com a mesma massa pesa 128 newtons. Prossigamos. Qual massa de 80 quilogramas é mais fácil de mover? Responda. Na Lua ou na Terra? O que você acha? Qual é a que requer menor força? É na Lua ou na Terra? Se na Lua a massa de 80 kg tem 128 newtons de peso, e na Terra a massa de 80 kg tem 785 newtons de peso, devido à gravidade aqui, devido à gravidade lá, que é um sexto, onde é mais fácil mover esta massa? Na Lua ou na Terra? É claro, óbvio que é na Lua. Uma força menor na Lua move uma massa, deixa eu fazer de novo, deixa eu repetir. Uma força maior aqui na Terra move uma massa de 785 newtons. Mas lá na Lua não vai precisar a mesma força, porque ele só pesa lá 128 newtons, apesar da massa ser a mesma. Então lá a força é menor. Aqui a força é maior e lá a força é menor.
Então varia o quê? Varia a resistência ao movimento da massa, ao movimento de um corpo. Chamo isso de inércia relativística da massa invariante. Então a resposta é: na Lua se exige menos força para mover a mesma massa do que se moveria aqui na Terra, onde se necessitaria maior força. Ora, veja bem, lá na Lua, esse astronauta necessitaria menos força, menor força para se locomover. Mas ele se locomoveu com a mesma força que ele utiliza aqui na Terra. A força corporal dele manteve-se a mesma. Então lá ele imprimiu a mesma força. Ele imprimindo a mesma força e havendo menor resistência ao avanço, ou menor peso, o que aconteceu? A velocidade dele aumentou. A velocidade dele aumentou porque a inércia lá era menor. A inércia sendo menor, então ele se desequilibrava e caía. Então a inércia relativística da massa invariante derrubava o astronauta de vez em quando, porque o astronauta não tinha esse conceito de inércia relativística. Ele tinha o conceito que a física ensina, que a inércia não muda. A inércia aqui é a mesma e a inércia na Lua é a mesma. Não é não. Não é porque varia o peso devido à gravidade. E peso, quando varia devido à gravidade, varia também a inércia ou a resistência ao avanço. Ele aplicando a mesma força nas pernas que ele aplicava aqui na Terra, a velocidade foi maior, para uma inércia menor, caiu. Facinho de entender, não é verdade? Então, foi a inércia relativística da massa invariante que derrubou os astronautas lá, porque eles não tinham esse conceito de inércia relativística. Eles tinham apenas o conceito de que nada muda. Se a massa não muda, a inércia também não muda. Mas a inércia mudou sim lá, e eles caíram. A ação gravitacional, ou peso, modifica a inércia sem mudar a massa. O peso muda para mais ou para menos a resistência ao movimento. Isto é o quê? Isso chama-se inércia. Quando existe menor resistência a um movimento ou maior, isso aí chama-se inércia. Então o peso muda sim a inércia, apesar da física dizer que a massa não muda e a inércia também não muda. A inércia muda sim, se mudar a gravidade. O peso muda com a inércia, aliás, o peso muda a inércia sem mudar a massa. Nós temos aqui dois raciocínios. IRG, inércia relativística gravitacional, é igual a massa vezes aceleração da gravidade, que é o próprio peso, ou inércia relativística gravitacional é igual massa vezes aceleração da gravidade, ou IRG é igual a P, ou seja, a inércia relativística gravitacional é o mesmo peso, não muda, é o mesmo peso. Não vamos chamar de massa gravitacional. Por quê? Porque não é a massa que muda, a massa não está mudando nada. A massa ela permanece a mesma, como nós vimos aqui atrás. A massa ela não muda, a massa é 80, a massa é 80. O que muda é o peso, Então por que massa gravitacional? Não, o que muda é a inércia. Então nós temos que chamar de inércia relativística e acabar com esse pensamento de massa gravitacional. Inércia relativística é o conceito mais correto. Também um outro motivo que modifica a inércia relativística é em função da energia cinética quando um corpo está em movimento, não está em repouso, está em movimento. Então, aí, devido à energia cinética adquirida por esse corpo, devido ao movimento, Einstein disse que a energia tem inércia. Então a energia cinética tem a inércia advinda do movimento. Então, inércia relativística cinética é igual massa vezes ou multiplicado pelo coeficiente gama de Lorentz. Quanto mais velocidade, maior a energia cinética, maior a inércia relativística medida pelo fator de Lorentz. São esses conceitos que nós queríamos ver
por que os astronautas caíram na Lua? Caíram porque acreditaram no conceito físico de que a massa não muda e a inércia também não muda. O que não é verdade. A verdade é, a massa não muda, mas a inércia muda sim. A inércia muda, porque é muito mais fácil empurrar um peso de 128 newtons, com uma força menor, do que empurrar um peso de 785 newtons na Terra, que exige força maior. Ora, se ele usou a mesma energia corporal dele, ou força, da Terra lá na Lua, então é claro que ele disparou e caiu, porque a inércia lá é menor, ou porque o peso dele também era menor. O peso modifica a inércia, sim. Fica aqui para quem quiser contestar. Muito obrigado pela atenção.